E aí pessoal, de boa? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Hoje eu vou fazer um vídeo para a área iniciantes, guia do iniciante, aqui para o canal, que é o setor que acho que muitas pessoas conhecem, que é voltado para pessoas que estão começando agora no mundo do hardware. E hoje eu vou falar sobre Windows 64 bits e 32 bits. Eu vou dar algumas explicações técnicas e explicar se vale ou não você instalar 64 bits, caso sua máquina tenha 32. Desculpem. E por aí vai. Bom, eu vou explicar primeiro a diferença importante, a maior diferença que tem de 32 para 64 bits. O Windows de 32 bits, ele reconhece apenas 3,25 GB de memória. Em algumas máquinas ele consegue reconhecer 4 GB de memória. Existe alguns programas que você pode fazer no seu Windows 32 bits e reconhecer mais memória. E eu até vou ensinar isso futuramente. Já o Windows 64 bits consegue reconhecer mais de 100 e poucos gigas de memória. É engraçado que é só o dobro e reconhece muito mais, né? Mas é isso aí. Ele é recomendado para máquinas que tenham acima de 3 GB. Se você tem uma máquina de 4 GB, você tem que instalar o Windows de 64 bits na sua máquina. Por quê? Porque se você instalar o Windows 32 bits numa máquina com mais de 3 GB, esse GB que vai ficar faltando, ele não vai ser usado. Sua máquina só vai reconhecer 3 GB, não importa a quantidade de memória que você tenha. Outro fator que poucas pessoas não sabem, porque a maioria das pessoas acham que essa é a diferença. Não. O Windows 64 bits, você tem que instalar quando a arquitetura do seu processador é 64 bits. Alguns processadores mais antigos trabalham com 32 bits. Pentium D, Pentium 4. Se você tem uma máquina bem antiga, não instale um Windows de 64 bits, instale 32. Processadores dual core, Celerons atuais, entre qualquer outro tipo de CPU, seja i5, i7, i3, Phenom, AMD FX, você instala 64 bits. Por quê? Porque o Windows 64 bits, ele trabalha com muito mais velocidade de processamento, ele processa mais que o dobro. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Vamos supor que o Windows 32 bits seja uma avenida de uma via só. Agora, se você comparar com o Windows 64 bits, o Windows 64 bits é uma avenida com duas vias, ou seja, passa muito mais carro. Ou seja, o tráfego de informações no CPU é maior, porque ele consegue processar em dobro. Se você tem um CPU bom, 64 bits com mais de 3 GB de memória, você tem que instalar o Windows 64 bits. Se você instalar um Windows de 32 bits, você vai estar desperdiçando a potência do seu PC e você vai ter sérios problemas com isso. Porque poucas pessoas sabem, se você deixa 1 GB inutilizado no seu pente de memória ou mais, a probabilidade do pente dar defeito é alta, porque vai sobrar voltagem nas memórias que nos bancos de dados que não estão trabalhando. E vai gerar sérios problemas com isso. Então, se seu PC tem 4 GB, você levou no técnico e o cara instalou o Windows de 32 bits, você volta lá e faz ele instalar o 64 bits. Essa é a diferença principal. Outra coisa, algumas pessoas têm medo de instalar o Windows de 64 bits porque elas dizem que pode não ter compatibilidade, os programas não vão instalar, porque os programas são 32 bits e por aí vai. Bom, pessoal, isso era na época do Windows XP. Hoje em dia, o Windows 7 em diante, acho que até o Windows Vista mesmo, ele vem com uma pasta x86. E para quem não sabe, x86 é o nome do 32 bits. Ele vem, se você instalar o Windows 64 bits, ele vai vir a pasta arquivos de programas e arquivos de programas x86. Por quê? Porque se você instalar algum programa que não seja 64 bits, automaticamente ele vai ser instalado na pasta x86 para ele rodar como 32 bits. Ou seja, o Windows 7, por exemplo, 64 bits, suporta de boa qualquer programa, 32 bits, 64 bits. Claro que não são muitos os programas que usam 64 bits, mas quando usam, aproveitam melhor o desempenho do PC. Lembrando que apesar do processador ser 64 bits, o programa em uso tem que ser 64 bits também. Se você instalar um game 64 bits, ele vai ter muito mais desempenho do que você instalar o mesmo game numa máquina de 32 bits. No caso do Windows isso é notável. Uma máquina de 64 bits com 4 GB de memória é muito mais rápida do que uma máquina de 4 GB de memória num sistema de 32 bits. Tá? Essa é a grande diferença. Se você tem o Windows
e quer instalar os 64 bits, mas está com medo dos programas não funcionarem, pode instalar de boa que vai funcionar tranquilamente. A não ser que seja um sistema operacional bem antigo, um Windows XP, um Windows 98, por aí vai. Mas acho que ninguém mais usa o Windows 98, né? O XP as pessoas ainda usam algumas. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Você aí iniciante que está assistindo o vídeo, até mesmo quem não é iniciante, mas gosta do meu canal, gosta da minha voz e quis assistir porque, sei lá, dá um like se você gostou, divulgue aí para seus amigos que têm esse tipo de dúvida, e é isso aí, falou e até mais. E aqui na descrição vai estar o link da fanpage e do grupo sobre hardware para vocês estarem aprendendo mais aí. Falou!